Fala pessoal, professor Elton Carvalho aqui com você para mais um vídeo aqui do canal. Veja bem, você que vai fazer o concurso para professor de História aqui na Secretaria de Educação da Paraíba. Estou resolvendo hoje aqui mais uma questão da banca, questão da IDECAM. Presta atenção, resolver questões é uma das partes principais do seu estudo. E eu estou aqui para ajudar você nesse processo de desenvolvimento da sua capacidade de resolver algumas questões especificamente da banca. Eu tive a graça de ser aprovado 2 vezes nesse concurso aqui do Estado para professor de História aqui na Paraíba e queria compartilhar um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência com você para que você tenha a aprovação. Essa é uma oportunidade muito boa que a Secretaria de Educação está concedendo para você ter o seu concurso público e a sua estabilidade. Mas essa aula também serve para você que está estudando História para o Enem, para vestibulares e concursos diversos, uma vez que a gente vai resolver essa questão e comentar um pouquinho aqui sobre esse tema importante, né, que é a República Velha no Brasil. Então, se você quer aprender de forma descomplicada a resolver questões da banca, se preparando para concursos de História, essa aula e esse canal é para você. Sem mais delongas, vamos ao nosso objetivo. Questão da IDECAM, Revolta da Vacina, questão 2019, essa daqui, hein? Vamos embora? Vamos ler o enunciado e aí eu vou dando aqui algumas ferramentas para você, tanto do conteúdo como da habilidade específica que a gente tem para resolver algumas questões, né? Vamos contextualizar aqui a questão. A questão, ela trabalha a República Velha no Brasil, que é um tema bem importante, né, para concurso público, também para Enem. As bancas costumam, sim, ter uma abordagem mais específica, né, em história do Brasil, trabalhando mais aí os pontos políticos, culturais, econômicos da história do nosso país, tá bom? Cai também um pouquinho de história geral, enfim, mas é importante a gente ter um domínio específico de história do Brasil, porque muitas vezes as questões elas conseguem trabalhar um tema de história do Brasil dentro de um contexto maior. Por isso que é importante você ter aquela perspectiva geral da historiografia, e eu tenho inclusive um vídeo aqui no canal que trata especificamente de historiografia, um vídeo muito interessante que vale a pena você ver. Eu vou deixar ele aqui para você acessar com mais facilidade, tá bom? Então, essa questão está inserida no contexto da República Velha. Vamos ver como é que a banca trabalhou. Para além de uma rejeição ou negação dos valores de civilização e progresso, olha lá, lembra que eu falei na outra aula destacando palavras importantes, palavras-chave do texto. Civilização e progresso, 2 palavras importantes. Para além da rejeição ou da negação dos valores de civilização e progresso que se tentava materializar na cidade do Rio de Janeiro, a Revolta da Vacina, na sua dimensão popular, trazia em seu bojo a defesa e a afirmação de outra lógica de interpretação do mundo. Então, olha aqui, ó, um texto aqui sobre a Revolta da Vacina, né, publicado em 2003. Mas o enunciado, ele já deixou para a gente aqui algumas intenções que ele quer trabalhar. Ele está trabalhando a questão de civilização, de progresso, né? Contextualizou a Revolta da Vacina, e aí você já está ligado no cenário da República Velha, mas trouxe uma perspectiva da defesa e da afirmação de outra lógica de interpretação do mundo. O que será que ele quer dizer com essa perspectiva de uma nova interpretação do mundo? Entre as crenças que geraram desconfiança e aversão à obrigatoriedade da vacinação imposta pelas autoridades cariocas e que resultaram na Revolta da Vacina, encontramos as tradições culturais das populações negras descendentes dos grupos bantus e urubás. Para quem? Olha que questão interessante. E uma questão
com uma capacidade de aprofundamento bem interessante, né? Porque normalmente o que é trabalhado em revolta da vacina? Contexto político de opressão, não é isso? O contexto da higienização ou da política sanitária, no contexto da República Velha do Brasil, que todos nós conhecemos muito bem. Então a questão trouxe uma perspectiva inovadora, né? A IDECAN trouxe uma perspectiva inovadora no sentido da revolta contra a obrigatoriedade. E que tipo de interpretação ele gostaria de trabalhar aqui? Ele falou não só da aversão da obrigatoriedade, mas trouxe a perspectiva da tradição cultural, né, da população negra, os descendentes dos Yorubás e dos grupos bantus que vieram para o Brasil no momento da colonização, da escravização, que é outro tema importante dentro do contexto da história do Brasil. Olha só, os dois enunciados, ou os enunciados, né, ou o enunciado e o comando, trouxe para a gente nova interpretação, interpretação cultural que o povo deu à obrigatoriedade da vacina. Tá? Então vamos seguir aqui com as alternativas. É muito importante quando você vai resolver uma questão, você entender o gancho. Eu sei que isso é muito simples e básico, mas muita gente, muitas vezes, quer saber mais do que a prova, né? E aí se perde um pouquinho no que exatamente a banca está pedindo que você faça. Você não pode querer responder algo que a banca não perguntou. Então, olha só. Olha como ele fala aqui, como ele é direto, né? Entre as crenças que geraram desconfiança e aversão da obrigatoriedade da vacina, encontramos as tradições culturais das populações negras, para quem, olha o gancho, para quem a introdução, da vacina no corpo representaria a inoculação da própria doença, o que era contrário aos preceitos da valorização. Então, no primeiro ponto, no primeiro quesito aqui da alternativa, ele vai dizer que a introdução da vacina no corpo representaria a inoculação da doença, o que era contrário aos preceitos da variolização. Ou seja, ele não deu aqui diretamente um contexto de interpretação cultural do povo, né? Especificamente, ele fugiu. Apesar de ter uma questão do que significa, né, ou do que representaria a inoculação da própria doença para o negro, ele não foi específico aqui na questão da interpretação cultural, especificamente do povo, né? Ficou até uma alternativa um pouco assim, sem muito sentido específico dentro do enunciado. A vacina animal, para quem a vacina animal, tá? Para quem a vacina animal, extraída do pus vacínico de vitellos, poderia transmitir características dos animais para os seres humanos. Ou seja, poderia animalizar as pessoas. Veja, essa alternativa aqui, ela é um pouco... É difícil da gente acreditar que essa é a correta. Por quê? Porque essa alternativa, ela está justificando que o povo acreditava em uma transformação animalesca. Veja, isso é uma coisa absurda de se pensar, né? Apesar de que isso pode, por algum momento, ocorrer em pessoas que não têm um conhecimento de como o vacínico ele funciona na pessoa. Mas tudo bem, né? Mas também não é uma alternativa muito plausível no que diz respeito à interpretação cultural, ou seja, será que o povo negro trouxe a interpretação cultural de que uma vacina transforma ele em um determinado animal? C. A vacina obrigatória, realizada através do método de braço a braço, poderia transmitir a sífilis, que seria passada pelos brancos às populações negras. Poderia-se dizer que alguém pensasse na transmissão específica de uma doença.
Mas é importante a gente lembrar do contexto, né? A própria alternativa A, ela trata da variolização, né? E a gente lembra, né, dada a nossa formação, que a vacina combateria especificamente a varíola, tá? Então, para quem a vacina obrigatória realizada através do método de braço a braço poderia transmitir a sífilis, ou seja, uma contaminação. A gente não vê uma conexão forte no que diz respeito a uma grande interpretação cultural do povo negro sobre isso. Isso está mais para uma crença popular, no sentido de que eu poderia me contaminar se eu tomasse uma vacina, e não uma interpretação cultural maior, tá? E mais significativa, que é o que o enunciado pediu, tá bom? Letra D. As epidemias de varíola eram um castigo infligido por Omolu, sendo a doença uma espécie de purificação dos pecados. Assim, vacinar-se só causaria mais epidemias e mortes. Alternativa interessante, né? Por quê? Porque aqui ele dá uma interpretação cultural do povo negro maior, porque envolve um Deus, tá? Envolve o castigo, né, divino, e, no caso aqui específico, trata de uma purificação de pecados. Aquela perspectiva de que as doenças, elas são punições dos deuses. Então, essa alternativa ela é interessante. Por quê? Porque ela nos dá um sentido de interpretação cultural maior, de que as doenças são administradas, vamos dizer assim, pelos deuses. Então, se eu me vacinar, se eu aceitar essa vacinação, eu estou piorando o cenário. Eu teria que aceitar esse castigo, né? Especificamente aqui pelo deus Omolu. Então, é uma alternativa que me leva a uma interpretação maior. Será que é essa a alternativa? Letra E. O método de aplicação da vacina nos braços, pernas ou até nas nádegas feriam os estritos códigos morais femininos, posto que teriam que se despir para os vacinadores, né? Veja, qual era o método de vacinação? O método de vacinação é especificamente no braço, né? Aqui fica mais evidente que ele tenta dissuadir o candidato, tenta dissuadir você, falando que a aplicação era no braço, nas pernas ou até nas nádegas, que poderiam infringir um código moral especificamente feminino. Então, na verdade, ele não deu aqui na alternativa E uma interpretação maior, não é? Uma interpretação cultural maior, né? Na verdade, ele restringiu. Então, no caso, só as mulheres não poderiam tomar essa vacinação. A gente não vê aqui uma interpretação cultural maior, que foi o enunciado. Veja como nós precisamos ter um pensamento objetivo, focado nas questões, né? Então, aqui, claro, que eu já separei para você, o nosso gabarito é a letra D. As epidemias de varíola eram um castigo infligido por Omolu, sendo a doença uma espécie de purificação dos pecados. Então, eu teria uma interpretação aqui maior, né? Uma interpretação divina, uma interpretação religiosa, sobre como as doenças são administradas, né? pelos deuses, como consequência, né, do pecado, como consequência da situação deles. Então, veja bem, a questão aqui é muito boa, hein? Uma questão muito boa, que trata da revolta da vacina de um ponto de vista um pouco diferente. E aqui eu vou dar um pouquinho de conteúdo para você. Normalmente, as questões que tratam de revoltas do período republicano ou da República Velha, como nós vamos estudar ao longo, né, das aulas que eu vou colocar aqui no canal, tratam de uma situação mais especificamente de opressão, né, de controle político, de injustiça social, e não essa interpretação cultural maior que foi dada aqui na questão religiosa. Revolta da vacina costuma cobrar-se também naquelas charges, né, que compara aí o Oswaldo Cruz ao Luís XIV, né? O sol sou eu sou o sol, porque o Estado e as pessoas, tudo gira ao meu entorno. O Estado sou eu, na verdade, vai afirmar o Luís XIV. Então,
Há charges que comparam Oswaldo Cruz aí a essa repressão, a esse controle, a essa autoridade do Estado, como se fosse um Estado absolutista. Tá? A revolta da vacina costuma, normalmente, cobrar essa perspectiva. Então, aqui a IDECAN trouxe uma perspectiva diferente da interpretação cultural do que é dado normalmente, né, nas provas, nos concursos e nas questões que trabalham aí a República Velha no Brasil. Tá bom, gente? A gente está chegando ao final desse vídeo. Eu lembro a você, o conteúdo está pertinente para você? Curte, se inscreve, compartilha para fortalecer a nossa comunidade de estudo e de preparação aí na área de História. Tá bom, gente? Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo.